Olá, alunos dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto. Eu sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar com a apostila de Ciências, livro 3, capítulo 14, sobre peixes, das páginas 3 a 13. Vamos lá? Vamos iniciar então na página 4. Algumas características sobre os peixes. Então, nós podemos observar tanto na apostila de vocês, na página 4, como eu falei, como no slide, que os peixes, aí nós percebemos que a maioria deles apresenta o corpo comprimido, achatado, né, lateralmente, ou deprimido, achatado dorsal-ventralmente, muito bem adaptados, portanto, para cortar a água. Outra característica que nós temos também é as nadadeiras, né, que são os órgãos locomotores. O deslocamento é obtido pela contração da musculatura do corpo e as nadadeiras oferecem direção e equilíbrio a eles. E outra característica também é a linha lateral, que vocês podem ver aí no desenho, que está presente tanto nos condrictes e nos ósseos, né, tanto nos peixes ósseos e cartilaginosos, e a função é sensorial, perceber as vibrações e pressões. Então, ele na verdade aí é uma região sensível, onde ele tem sensibilidade às vibrações na água, além de temperatura e pressão, formada por poros nas escamas que auxiliam na percepção do meio que ele está. E como eu falei, reforçando, são presentes no peixes ósseos e cartilaginosos. Ainda na página 4, eu trago para vocês que os peixes eles são ectotérmicos, a temperatura do corpo varia de acordo com a do ambiente, e trago dois tipos dos peixes aí, cartilaginosos e ósseos. Os cartilaginosos também são chamados de condrictes, são peixes com esqueleto constituído por cartilagem. Então é o primeiro que vocês estão vendo aí, o exemplo é tubarão, arraia, cação. E os osteíctes, né? São os peixes ósseos, peixes com esqueleto formado por ossos, tá? Então a gente tem a sardinha, a gente tem piranha, tilápia, bacalhau, tainha, são todos exemplos de peixes ósseos. Agora, na página 5, nós vamos falar sobre o tegumento e esqueleto. Então, a maioria dos peixes, eles possuem escamas, né? E os cartilaginosos têm escamas microscópicas, que depois de migrarem para dentro da boca, se transformam nos dentes do cação ou do tubarão. Cada escama microscópica já é um pequeno dente. E certos peixes ósseos são chamados de peixes de couro, e não possuem escamas, como o pintado, o surubim, né? E o esqueleto, né, de cartilagem, ele é mais flexível, pois não sofre impregnação de sais de cálcio, tá? Então no desenho aí a gente tem as escamas aí dos peixes ósseos, né, dérmicas, e depois nós temos as escamas dentadas também dos peixes cartilaginosos, que vocês podem acompanhar. Na página 5 ainda nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação e também o sistema digestório. Então, boca, faringe, estômago e intestino são comuns no sistema digestório dos peixes, tanto cartilaginosos e dos ossos. Mas enquanto os primeiros possuem cloaca, os últimos possuem ânus. Então, aqui no slide eu coloquei para vocês. Então, o sistema digestório é completo, tá? Tanto dos peixes ósseos quanto cartilaginosos. Os condrictes, né, que são os peixes cartilaginosos, eles possuem boca ventral e o final a cloaca. E os peixes que são osteíctes, que são os peixes ósseos, eles têm a boca anterior e o final o ânus. E como é a alimentação, os hábitos alimentares, né? Então são variados, carnívoros, herbívoros e onívoros, né? Uma alimentação mista aí dos onívoros. E como a gente pode diferenciar um pouquinho, né? Então, eu coloquei aí no slide o exemplo dos lábios, né? Os lábios carnudos são comuns nos herbívoros, destinados a pastejo e filtragem. Os lábios dos carnívoros são geralmente finos
e com poucas modificações. No exemplo da carpa que vocês estão vendo aí do lado, os apêndices sensoriais, que possuem grande quantidade de corpúsculos gustativos, né, cutâneos, e ricamente inervados, que auxiliam na seleção do alimento, quando estão comendo ou pastando junto aos corpos aí da água. E outro exemplo que a apostila traz também é o tubarão-baleia para vocês, que com mais de 10 metros de comprimento alimenta-se de toneladas de plâncton, conjunto de algas, né, que são os plânctons, e animais microscópicos que ocupam uma faixa superficial dos mares. Na página 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração dos peixes e também reforçar a temperatura do corpo. Então, a respiração dos peixes se dá pelas brânquias, tá? Filamentos ricamente vascularizados que retiram o gás oxigênio da água e devolvem para ela o gás carbônico. Os peixes ósseos, eles têm 4 pares de brânquias numa câmara recoberta por um opérculo ou lâmina óssea. E a maioria dos peixes cartilaginosos tem 5 pares em câmeras independentes e sem o opérculo. Então, as fendas branquiais estão presentes nos peixes ósseos, 4 pares, e nos cartilaginosos, 5 pares de fendas. A diferença é que nos peixes ósseos é auxiliado pelo opérculo. O que é o opérculo? É uma estrutura presente nos peixes ósseos que é responsável pela proteção das brânquias. Já nos peixes cartilaginosos é ausente, como vocês podem acompanhar tanto no slide como no desenho da página 6. E reforçando, sobre a temperatura do corpo, eles são ectotérmicos, né? Ou seja, a sua temperatura corpórea varia de acordo com as oscilações da temperatura do ambiente. Ainda na página 6, nós vamos falar sobre a bexiga natatória. É uma bolsa de alguns peixes ósseos, né, os osteíctes, localizadas acima do sistema digestório, a qual pode acumular gases provenientes do sangue do animal. Então, quando os gases passam do sangue para a bexiga, ela se enche. Quando os gases voltam para o sangue, ela esvazia. Então, tem tanto um desenho para vocês na apostila quanto também no slide. Então, o que ela faz? Ela regula essa densidade nos peixes ósseos. Quando cheia, o peixe sobe. Quando vazia, o peixe desce. Então, a bexiga natatória pode ser uma estrutura até respiratória. O animal precisa subir à superfície para realizar as trocas gasosas. Uma observação é que, novamente falando, ela está presente nos osteíctes, né, que são os peixes ósseos, e ela é ausente nos condrictes, né, nos peixes cartilaginosos, tá? Que fique bem claro isso daí. Agora, na página 7, nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos peixes. Então, a maioria das fêmeas dos peixes, elas são ovíparas, né? O que é isso? A fecundação é interna e a fêmea põe os ovos fecundados, de onde saem os alevinos ou os filhotes. Algumas espécies, elas podem ser ovulíparas, né? O que é? Cuja fecundação ocorre no meio externo, quando elimina o óvulo ainda não fertilizado para o meio ambiente para sua reprodução. Outras podem ser ovovivíparas. O embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea em um ovo, ou até mesmo vivíparas, que se desenvolve dentro do corpo da fêmea sem os ovos, como certos peixes de aquário e alguns tubarões. Outro exemplo que eu deixo para vocês aí também, que vocês podem acompanhar no slide e na apostila, é o cavalo marinho, que é um peixe ósseo, né? Que a fêmea deposita os óvulos na bolsa incubadora do macho e ele os fecunda e carrega. Durante o período no qual o macho fica grávido, a fêmea está produzindo óvulos que serão fecundados no próximo acasalamento.
Então, vocês podem ver aí, né, a bolsa incubadora situada na parte ventral, né, do tronco ou da cauda. Os machos é que vão gerar os filhotes e os jovens são eliminados pelos machos através de uma abertura na bolsa. Na página 7 ainda, nós trazemos uma reflexão aí sobre a questão da biologia, né, de tudo isso. Porque entre os peixes cartilaginosos e ósseos são mais de 20 mil espécies de peixes, né, devidamente aí catalogadas. É, o peixe ele é muito nutritivo, né? A carne dos peixes é rica em proteínas, vitaminas, sais minerais e geralmente é magra, ou seja, com pouca gordura. Então, todavia, a destruição dos seus habitats marinhos ou de água doce tem provocado uma redução do número de muitas espécies de pescado. Então, algumas barreiras de corais, ecossistemas riquíssimos em diversidade de vida, também estão sendo ameaçadas, tanto pela poluição como pela alteração climática que a gente vê hoje, só falando sobre a questão do clima, né? A variação da temperatura, ou ela é muito alta, ou ela é muito baixa. Então, com o desaparecimento desses corais, as cadeias alimentares elas ficam interrompidas. Nós já estudamos sobre a cadeia alimentar, né? Aquilo que é o produtor, os consumidores ao longo da cadeia alimentar. E muitos peixes, né, não têm o que comer. Então, uma forma para tentar ajudar tudo isso, né, por causa dessa poluição, por causa dessa destruição, dessa alta temperatura, né, que está ocorrendo, é, eles tentam aí fazer uma agricultura de crustáceos e moluscos e há também um número de criadores de peixes, né, em reservatórios que eu coloquei para vocês aí dois desenhos para vocês seguirem nos slides, tá? Nos lagos e açudes para cultivo de espécies como o tilápia e o pacu, por exemplo, que possam alimentar o ser humano e suprir, né, essa necessidade, ajudar a suprir essa necessidade pela questão aí das ameaças, né, dessa poluição que ocorre. Tá? Sabendo que a carne ela é muito nutritiva, né? Rica em proteínas, como eu falei, vitaminas, e aí um ponto para a gente pensar sobre a conscientização, né? Sempre não agredir a questão do meio ambiente, achar uma solução para que tudo caminhe bem dentro de um ecossistema. Para melhor fixação do conteúdo, eu deixo para vocês agora as atividades da apostila, página 9, 2, 3 e 4, página 11, 8 e 9, A, B e C, página 12, números 11 e 13, A, B e C. Ótima semana para vocês, bons estudos. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, nós estamos no grupo do WhatsApp. Não deixem acumular suas atividades. Um abração a todos.